Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, joias preciosíssimas, abençoados e abençoadas de Deus. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meus amados, está lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 18, no versículo de número 1. Nós estamos falando sobre os reis e agora falando sobre o reino sul, falando ainda sobre Josafá, porque no reino norte está reinando, neste contexto, nesta época, o rei Acabe, um rei mau, lembra disso? Alguns capítulos falam sobre ele e aqui tem uma ligação entre os dois, por isso nós falamos no café passado sobre o rei bom, chamado Josafá, rei do reino sul, que é o reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. Lá no reino norte, chamado reino de Israel, com 10 tribos, né? Eram 12 no total, 10 do reino norte, capital Samaria, e o rei que está reinando é o rei Acabe, um rei mau, né? Que se casou com uma rainha fenícia, e trouxe os seus deuses, chamados Jezabel, essa rainha, inclusive Baal como destaque, vários deuses baalins e outros mais, Astarote, mãe de Baal, e assim, né, adorando aos deuses, levando toda a nação a pecar contra Deus. E nós já vimos Deus dando vitória a ele por amor ao povo, mas agora está aqui a história no rei Josafá, e o versículo 1 vai falar muito para nós sobre isso, mas quero te agradecer, você que se inscreveu no nosso canal, você aí, louvado seja o nome do Senhor por sua vida, eu estou orando por você e sua família, você que compartilha muito nos ajuda, né? Nós temos aí aumentando o ciclo de amizade, levando a palavra de Deus em vários lugares, pessoal da África, São Paulo, aqui no Brasil, né? Em vários lugares, Bahia, cada lugar, né, maravilhoso que nós temos alcançado, louvado seja o nome do Senhor. Você que não se inscreveu, aproveita aí, tem as letrinhas em azul, né? Só clicar ali, é um link, vai te direcionar para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, é de graça, não paga nada, e além disso, é automático, é só clicar que já está se inscrevendo. E clica no sininho para você receber todos os dias o Café com Deus, que é uma porção da palavra e oração por você e sua família. Ah, pastor, não tem recebido o link. Chega para mim, porque tem grupos que eu tenho que postar sem link, né? Porque senão eles me recusam a minha postagem, né? Achando que é spam, em outros casos mais. Tem líderes de grupo que sabem que não é spam, sabe que eu gravo todos os dias, mas mesmo assim, por causa de não poder ter link, eles, né, bloqueiam. Mas se você receber sem o link, é só você digitar lá no Google ou qualquer provedor que é do seu gosto, né? Café com Deus, pastor Maurício Loureiro. Pronto, é o mesmo procedimento, ok? Está escrito assim lá em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Tá vendo? Olha só. Enquanto ele estava na obediência, Deus estava abençoando ele muito. E ele ficou com fama e riqueza, em abundância. É isso que Deus quer fazer na sua vida, te abençoar, meu amado, minha amada. Mas Infelizmente, né, a tentação, porque ele se fortaleceu de tal maneira e colocou proteção nos seus limites, né, onde ele fazia divisa com Acabe, e Acabe começou a ter medo dele, porque viu que ele crescia muito e se fortalecia. Acabe então começou a dar presentes para ele, aquela puxação, né? Como diz o ditado por aí, puxação de saco. Então, ele começou a se aproximar de Acabe, foi visitá-lo, né, e tal. E agora Acabe chama ele para uma guerra, para guerrear, para uma conquista contra os sírios. Ramote Gileade era a cidade que precisavam conquistar, e
quem tomou essa decisão foi o rei Acabe, o rei do Reino Norte, lá de Israel. Chama ele justamente para isso. Foram 3 alianças terríveis que, infelizmente, o rei Josafá fez, que entristeceu o Senhor. Ele estava indo tão bem, mas foi fazer aliança comercial com Acabe, nós vamos ver isso para frente, né? E uma aliança também parental, né? E parentesco, porque ele deu seu filho Jorão para casar com Atalia, que era filha de Acabe com Jezabel, né? Isso criou um vínculo de parentesco, né? Então, e isso estava entristecendo o Senhor, porque a luz não combina com as trevas, né? E por fim, foi essa aliança militar, né? Juntar os exércitos para ir para a guerra. Mas interessante que Josafá ainda diz assim, não há nenhum profeta que a gente possa consultar, quer dizer, ele chamou ele para ir à batalha, ele estava aceitando, mas espera aí, vamos consultar o Senhor. Então Acabe chamou 400 profetas, que eram os 400 que ele, né, passava a mão, né, e eles, né, fazia todo o gosto de Acabe, e eles começaram a profetizar, a dizer que Acabe iria para a batalha e ia ser bem sucedido, iam voltar vitoriosos. Veja bem, hein? Zedequias, filho de Kenaaná, ele era o líder, fez um chifre, falou que ia vencer e tal, né? E você tem que ver que coisa, né? Aquele festejo todo. Mas o rei Josafá ainda estava meio cabreiro, falou, não tem mais nenhum profeta, não. Ah, tem um aí, que eu odeio ele, Acabe falou. Ele falou, não fale assim, rapaz, de profeta não, pelo amor de Deus. Não, ele só fala mal de mim, só profetiza derrota para mim. Quem é? É Micaías. Chama ele então. Aí mandaram chamar. Aí o eunuco que foi chamar ele disse para ele assim, ó, veja lá, hein, os 400 profetas, tudo profetizaram em favor do rei, que ele vai ser vitorioso. Olha lá, hein. Falou, o que Deus colocar na minha boca eu falarei. Quer dizer, ele não está ali para massagear ego de rei. Ele era representante de um Deus todo-poderoso. Ele não se vendia para gosto dos outros, para ficar bem. Não. Mesmo que ele fosse odiado, perseguido, ele tinha compromisso com a verdade, compromisso com Deus. É o que a gente precisa ter, compromisso com Deus. Você não precisa de humilhar ninguém, você não precisa de, né, viver arrumando inimizade, você pode falar a verdade com amor, mas falar a verdade, amém? Pregar a verdade. Não precisa ficar massageando o ego dos outros, né, para não deixar de falar a verdade. Não! Igual os outros estavam fazendo. Por quê? Porque o rei o sustentava e viviam no luxo do palácio, enquanto Micaías vivia sendo perseguido. Mas agora ele se apresenta e, chegando lá, né, todo cheio de... começaram, né, querer persuadi-lo. Ele chegou lá, aí perguntaram ele, o rei Acabe perguntou ele, eu serei bem sucedido? O que ele disse? Será, pode ir, porque o Senhor vai te dar vitória. Falei, tá mentindo, tá vendo? Tá mentindo para mim. Eu quero que fale a verdade. Ele falou, você quer que fale a verdade? Então eu vou te falar, eu vi o Senhor no alto sublime trono e tinha uma reunião de anjos com ele, do lado direito, do lado esquerdo, cercado de anjos. E o Senhor estava perguntando como faria para poder enganar Acabe, fazer com que ele fosse até Ramote Gileade para guerrear. E ali ele ia morrer. Então, um espírito se apresentou perante ele e disse, eu farei isso. E como você fará? Eu colocarei espírito de mentira na boca dos seus profetas. Olha, meus irmãos, quando o líder não tem compromisso com Deus, ele é enganado, o diabo engana, espírito maligno engana, espírito da mentira engana, e ele fica todo vaidoso com aquela mentira, achando que é Deus, né? Então ele disse, é isso que aconteceu, por isso que os seus 400 profetas estão profetizando que você vai ser bem sucedido, mas eu vi o povo como ovelha, sem pastor, sendo disperso, todos voltando para sua casa, quer dizer, ele seria morto lá. Aí, o que aconteceu? O líder lá, puxa-saco, Zedequias, deu um tapa na cara de Micaías, falando,
quando o Espírito do Senhor passou de mim para passar para você, deixou de me usar para te usar, falando com ele, sabe? Ele falou, então você vai ver o cumprimento. Se o rei voltar com vida, então eu menti. Mas se ele voltar, se ele for morto na batalha, vocês vão saber que o Senhor me usou para falar a verdade. Aí o rei, prende ele, bota ele no calabouço, até que eu volte com vida. E cuida deles com pão e com água só. É terrível. Quem se afasta de Deus, o ódio vem, a ira vem, né? Tem gente assim, né? O ódio vencendo o amor, fala que o amor está vencendo o ódio, mas com ódio perseguindo, debochando dos outros. É o que ele está fazendo. Só que, o que aconteceu? Eles foram para a batalha. E grande foi a derrota. Só que, lá na batalha, olha a estratégia do rei Acabe. Eu vou me vestir como um soldado qualquer, porque os reis naquela época iam para a batalha, né? Então, você fica com a linhagem real, com a proteção, eles vão pensar que sou eu, vai tentar te perseguir, eu contra isso vou eliminando eles. Mas quando a ordem do rei Ciro foi, persegue Acabe para matá-lo. Aonde ele tiver, o franco que ele tiver de batalha, com toda a proteção que tiver, concentra toda a guerra em cima dele. Só que partiram para cima, quando chegou lá e viram o rei Josafá, gritou, eles viram que era o rei Josafá, falaram, não é ele, então deixa ele para lá e vamos atrás procurar Acabe. Mas não achavam. Mas aí é que está o destino. Um soldado a ermo pegou sua arco e flecha e soltou a flecha para o alto. Aonde foi cair? Justamente perfurou entre a armadura e a virilha. Acabe no meio de todo mundo. Meu irmão, ninguém foge de Deus. Ninguém foge do destino que Deus traçou. Se você está em desobediência, as consequências virão. Acerta a tua vida, conserta com Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Deus nos criou para um caminho seguir, e o caminho chama Jesus. Acidentes no caminho acontecem, mas ele não é o percurso todo. É acidente, a própria palavra diz acidente de percurso. Não é o percurso todo. Quem vive uma vida errante, ele está no percurso do erro. Então deixa o erro e anda no caminho que chama Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer ser abençoado? É o Filho de Deus, que foi dado por nós como presente para nós. Foi torturado, recebeu coroa de espinho, apanhou com chicotadas do chicote romano, já falei, com tala de couro, pedaço de metal, garras de osso, rasgando as suas costas, arrancando tira. Fizeram carregar um madeiro pesado até o alto do Calvário e lá cravaram as suas mãos, os seus pés. Ele é o presente de Deus para nossa salvação. E para nós chegarmos diante de Deus e orar em nome do seu Filho Jesus e ser atendido. Deus quer te abençoar. Então se arrependa dos seus pecados, se acerta com Deus, anda no caminho que se chama Jesus. E você será bem sucedido. Amém? Quero orar por você. Pai, e Acabe morreu naquele dia dentro do carro, tá? Morreu ali, como o profeta havia dito, que ele não voltaria vivo. Ali ele morreu e os cães lamberam, né, o sangue dele ali, terrível, de acordo com o que o profeta havia dito. Quando Deus fala, cumpre. Se não cumprir, é porque não é Deus que falou, é o homem ou algum espírito de mentira, como foi o caso ali, colocado na boca dos 400 profetas para agradar o rei Acabe. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Pai, coloca essas vidas nas tuas mãos e apresento também, meu Pai, a Ivone de Souza Silva. Estivemos no hospital visitando a tua serva, abençoa, prepara, ó Deus, se for feito a cirurgia, prepara tudo, mas o Senhor pode curar, ela está com várias complicações, o Senhor pode curar aquele pé em nome de Jesus. Também o Joaquim Júnior e família, abençoa a sua vida. Pai, abençoa o José Henrique Vieira Correia e família. O Joaquim Deus Júnior é lá de João Dourado, meu Pai, abençoa ele. Abençoa o José Bento Gomes também, Pai amado, e sua família.
Abençoa também, Pai, o Pedro Ivo e a sua família. Pedro Ivo, que é lá de João Pessoa também, abençoa o teu filho. A Samira Carvalho, do Carmo e família. Ó Deus, abençoa a Eliana Guerra também, família. A Leda Ferreira da Silva de Magalhães e família. O Sérgio Marques Silva e família. A Laurita Eduardo e família, Pai. O pastor Marcos Paulo também, lá de São Domingos e família, o seu ministério, em nome de Jesus, nós oramos. Esse foi mais um Café com Deus. Me ajuda aí, senta o dedo compartilhando, hein, gente?